Boa tarde. Estão vendo minha tela? Ok. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra, diretora do CISB, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro. É um prazer ter vocês hoje à tarde nesse webinar Study in Sweden. É a nossa segunda edição, ele é feito em parceria com a Embaixada. Temos aqui o Leandro Rocha e temos uma convidada especial, a Marcela Miranda, que é uma alumni do programa de Master da Universidade de Linköping. Bom, por favor, vamos manter os microfones desligados durante as apresentações. Vocês podem colocar as perguntas no chat, depois a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas, ou depois também pode levantar a mãozinha, falar, abrir o microfone, super tranquilo. No ano passado, o webinar teve bastante dúvida e deu tudo certo, tá? Depois nós vamos mandar para vocês a apresentação em PDF, inclusive essa até da abertura. A Flávia manda para vocês a apresentação do Leandro, da abertura e a da Marcela, tá bom? E também a gente vai subir esse webinar para o nosso canal no YouTube. Sempre tem muita gente que não teve oportunidade de assistir, pode assistir, ou vocês podem rever e tirar dúvidas. Essa é a nossa agenda, tá? Conforme eu falei. Importante, sigam o CISM no LinkedIn. Tá? A gente sempre tem novidades sobre oportunidades na Suécia, programas de pós-graduação, chamada para pesquisador, para startup, mesmo os programas de master, a gente vai ter uma outra campanha especial aqui das universidades que a gente está alinhando. Então, sempre tem muita novidade sobre oportunidades na Suécia. É a minha primeira recomendação. Aí eu tenho um outro ponto para falar com vocês aqui. Eu vi o perfil de todo mundo que se inscreveu e eu acho que tem muita gente que deve estar interessado em programas de doutorado, não de master, de mestrado na Suécia, que não é estrito sensu. Então, doutorado pleno e pós-doc, e mesmo às vezes oportunidades de para se tornar um pesquisador ou um professor associado, todas essas universidades ela tem dentro do site delas uma área especial para isso, tá? Que ela oferece essas vagas. Tá? E o que a gente fala são oportunidades, são vagas, por quê? Na Suécia, se você entra no programa dessas universidades, você é um funcionário da universidade, ou seja, você ganha um salário, tá? Pago pelo governo sueco por intermédio das universidades, muitas vezes dentro de um projeto ou de um programa financiado pelo Ministério da Educação, paga todos os seus impostos e tem os seus benefícios sociais, diferente do Brasil que a gente geralmente paga bolsa. Bolsa de estudo, lá não é bolsa de estudo, você é um funcionário da universidade. É uma grande diferença. Então, outra dica, siga o CISB. Hora e outra, a gente está fazendo campanha e divulgando algumas vagas especiais. A gente solta a cada 2, 3 meses um e-mail marketing com várias vagas de destaque e com os links para vocês acessarem as vagas nas posições do momento. É super legal para quem está interessado nesse programa de doutorado, pós-doc, ou mesmo você ser um professor associado lá, que aí, no caso, você tem que ter o doutorado, que seja o doutorado para o Brasil, e a gente acha que é uma grande oportunidade, tá bom? Eu tenho mais uma coisa, acho que não. Acho que é isso. Aqui estão os nossos contatos. E agora eu vou passar a palavra do Leandro. Leandro, por favor. Muito obrigado, Alessandra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro Rocha. Eu falo com vocês aqui de Brasília, aqui da Embaixada da Suécia, e quero fazer uma apresentação para vocês sobre curiosidades e estudos na Suécia, principalmente focando aí na pós-graduação nível mestrado. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui, só um minutinho, por favor. Vocês veem a minha tela, pessoal? Sim. Sim, perfeito. Bom, pessoal, então aqui a gente vai ter, por 20 minutos, né, eu vou estar falando aí sobre estudos na Suécia, como é a vida acadêmica na Suécia e o que que você precisa fazer para estar pleiteando uma vaga na universidade, em uma universidade sueca. Bom, pessoal, rapidamente, esse aqui é o meu contato. Eu sou oficial de negócios da Embaixada aqui em Brasília já há 11 anos. E além da parte de trade, eu trabalho com a parte de Higher Education Promotion, né, que é a promoção das universidades da Suécia no Brasil. Então, certamente, quando você estiver mudando para a Suécia,
você vai estar falando comigo antes e esclarecendo algumas dúvidas. Então, pode estar anotando meu contato. Bom, pessoal, quero, assim, para a gente descontrair um pouquinho, falar algumas curiosidades sobre a Suécia, né? A gente parar para pensar na Suécia, lá no norte da Europa, né, na região da Escandinávia, e pensar que relação que a Suécia tem com o Brasil. Bom, pessoal, já são 200 anos de relações diplomáticas já, isso celebrando no ano que vem, 2026, 200 anos de relações diplomáticas, e já no fim do Império, né, início aí da República, em 1882, a gente tem a imagem de Dom Pedro II, né, ele falando aí no primeiro telefone que foi instalado no Brasil. Essa foto em preto e branco que a gente tem aí do Dom Pedro II no telefone, foi o primeiro telefone instalado no Brasil, e esse telefone foi instalado pela Ericsson, que é uma empresa sueca. Então, já aí mais de 100 anos, a gente já tem uma relação aí de cooperação na área de tecnologia com a Suécia, tendo a primeira linha telefônica instalada no Brasil. Outro detalhe, pessoal, quem não conhece o Cristo Redentor, né, na cidade do Rio de Janeiro, o concreto que foi construído, o Cristo Redentor, ele veio da Suécia. Ele foi produzido pela empresa ABB, que é uma empresa de engenharia, e na época o Brasil não tinha tecnologia para usar esse tipo de cimento. Então foi um cimento que veio da Suécia. Então o que a gente pode falar é que o Cristo Redentor é brasileiro, mas que a estrutura dele, né, o cimento que foi construído, a estátua, ele é sueco, pessoal. Outro detalhe, né, a rainha da Suécia, a rainha Silvia, ela cresceu na cidade de São Paulo, né, fala português fluente e tem um amor enorme pelo Brasil. Então, até a família real tem laços com o Brasil aí, já desde a infância da rainha Silvia. Outro detalhe, pessoal, questão de patentes, que a Suécia desenvolve bastante, algumas patentes aí que são utilizadas mundialmente. A gente tem o zíper, que veio substituir os botões, né, em vestimenta, e o cinto de 3 pontas, né, que antes o cinto para carros, né, ele era só de 2 pontas, você ficava com o peito não, como eu diria, não protegido, né, e em caso de batida, as pessoas ainda machucavam muito. E a Volvo desenvolveu o cinto de 3 pontas, ele foi tão útil, salvou tantas vidas, que a Volvo abriu a patente desse modelo, e hoje todos os carros, até hoje, né, todo carro no mundo, ele usa o cinto de 3 pontas que foi criado pela Volvo. A indústria, né, a indústria de tecnologia na Suécia, e a produção de videogames também, ela é muito forte. A gente pode ver aí o símbolo do Bluetooth, né? O Bluetooth, ele é uma patente sueca. Quem nunca usou o Skype para estar falando aí com algum amigo, algum parente à distância, né, por vídeo e som. E a questão aí da indústria de videogames, né, o Candy Crush, Minecraft, a Suécia produz muito, né, ela é líder na produção de games também, pessoal. Outro detalhe, existe aí uma cooperação na área de defesa, né, que hoje os caças de defesa da Força Aérea Brasileira são fornecidos por uma empresa sueca, que é a Saab. A Saab aí já há 10 anos num programa de cooperação e transferência de tecnologia. Hoje o Brasil tem o caça mais avançado na área de defesa, que isso numa cooperação aí, a Saab Embraer. Entrando na área de ciência, pessoal, se a gente vê aí a tabela periódica, né, a gente pode observar aí que a Suécia é o segundo maior contribuidor de patentes de elementos químicos na tabela periódica, ficando somente atrás aí da Inglaterra. Isso mostra aí o quanto a Suécia investe, né, na área de ciência, pesquisa e inovação. Isso já desde o século XIX. E outra coisa, pessoal, né, a Suécia é o país do Prêmio Nobel. É uma coisa que o nosso cônsul fala em São Paulo, né, o cônsul Renato, ele fala que independente da universidade que você estuda, independente aí da produção científica, o maior prêmio de ciência entregue no mundo é o Prêmio Nobel. Isso aí é um prêmio entregue aí pelo governo da Suécia, pessoal, é o país do Prêmio Nobel. Falando aí da Suécia, pessoal, é um país aí de quase 11 milhões de habitantes.
né? Existe aí em torno de 5 mil reservas naturais para quem gosta de natureza. E hoje a Suécia possui 39 universidades, todas com nível acadêmico de excelência na área de pesquisa e inovação, né? E são universidades aí que preparam o profissional para qualquer mercado, né? É uma educação de nível internacional. E falando da Suécia, pessoal, para quem pensa em países que falam língua inglesa, né? Aquela cultura de time is money, na Suécia é uma cultura mais voltada para a sustentabilidade. É um ritmo de vida menos acelerado, com um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Em um país que é líder aí em várias áreas na questão de inovação, transição energética, equidade de gênero. Então, é um país assim muito avançado, né, de estreita relação com o Brasil e que tem aí 39 universidades para você escolher qual a universidade certa para você. Falando aí de estudos na Suécia, muita gente pode pensar, nossa, eu preciso falar sueco para estudar na Suécia. Bom, pessoal, a língua oficial da Suécia é o sueco, porém, todo sueco fala inglês, e inclusive do mestrado para frente, todas as aulas são lecionadas em inglês, que inclusive o cidadão sueco ele estuda inglês, porque é uma educação de nível internacional. Então, você com inglês fluente, você se vira muito bem na Suécia. É claro que estando na Suécia, meio que por osmose eu falo, né, você vai absorver um pouco de cultura sueca, aprender um pouco do idioma sueco também, mas lembre-se que para estudar na Suécia, todo o curso lhe será lecionado em inglês. Uh, Alguns dos programas, pessoal, que existem na Suécia, vocês podem me perguntar, nossa, eu poderia fazer meu bacharelado na Suécia? Pode, porém, o número de bacharelados lecionados em inglês está na casa de 100, 100 e alguns programas lecionados em inglês, que, né, vamos dizer assim, o bacharelado, o undergraduate degree, ele ainda faz parte da educação básica sueca, por isso que existem ainda tantos cursos em sueco e apenas alguns em inglês. No que a gente passa para mestrado, muda completamente. Né? De 100 universidades de bacharelado para mestrado, a gente tem mais de mil programas lecionados em inglês para você escolher aí qual o melhor programa de mestrado te atende. E são mestrados lecionados em inglês e dependendo aí do curso que você escolher, ele pode ser de 1 ou 2 anos. E você encontra a sua universidade certa, né, que te ajuda a nortear qual a melhor universidade para você na Suécia, é através desse site, que é o studyInsweden.se. Ele é o portal de todas as universidades na Suécia, tem um filtro que você pode colocar o seu curso lá, e ele vai listar para você todas as universidades que oferecem o curso que você procura. Hoje em dia, pessoal, os cursos que estão em voga, né, que estão em alta tendência na Suécia, hoje, a área de biotecnologia, área de negócios, de design e engenharia, a parte de diplomacia, de relações internacionais, a parte de tecnologia da informação, a parte de life science, que seria a parte aí de medicina, direitos humanos e sustentabilidade. Claro que outros cursos são lecionados, mas hoje esses são os cursos aí que estão em hype, né? Vamos dizer assim, que está em voga, que tem tendência maior no ano de 2025. Vendo o mapa da Suécia, pessoal, a gente pode observar que a esquerda é um mapa da Suécia completo, e a gente pode observar que 85% das universidades é do centro para o sul, que é a parte mais desenvolvida da Suécia. Na parte norte, a gente tem bastante a questão de florestas e montanha, né? Então, a parte mais desenvolvida, a parte industrial, a parte de desenvolvimento de tecnologia, ela é do centro para o sul do país. Né? Olhando aí mais o processo de aplicação, né? Claro que estudar num país, ser um estudante internacional, estudar fora, não é uma decisão que a gente toma aí do dia para a noite. Então, assim, mostrando, né, você aplica online,
Todo o processo ele é feito num outro site que chama universityadmissions.se. Nesse site você tem ali a opção de escolher até 4 programas de mestrado, né, como primeira, segunda, terceira e quarta opção, igual você faz no vestibular. Aplicando online, você tem aí até meio de janeiro para enviar o seu application. Entre os meses de março e abril, você recebe o resultado da universidade, se ela aceitou o seu currículo ou se vai ser preciso aplicar, de repente, alguma prova de conhecimento, mas entre março e abril você recebe o seu admission letter, né? Letter of admission, e no mês de agosto é quando você muda para a Suécia para começar o seu ano acadêmico. Como em demais países de língua inglesa, da mesma forma, o ano acadêmico começa em agosto, pessoal. Aqui eu mostro para vocês quais os scores mínimo que você precisa ter em provas de proficiência de língua inglesa. Então, cada certificado ele tem um mínimo, né, que você precisa atingir, que determinadas universidades na Suécia vão pedir para você. E pelo que eu observo, assim, não é um score muito elevado. O que ele exige é que você tenha capacidade de entender, poder interagir e escrever para ter aí discussões científicas na universidade. Então, leva isso em consideração, Essas pessoal. notas aí são. Outro detalhe, pessoal, a questão dos custos de universidade na Suécia. Para o aluno que quiser pagar do próprio bolso, esse valor aí ele pode variar entre 70 e 130 mil coroas suecas, que é equivalente em torno aí, de 65 mil reais por ano, certo? Porém, para aqueles que tiverem a cidadania dupla, cidadania europeia, independente do país, né? A italiana, alemã, portuguesa, espanhola, você tendo o passaporte europeu, você fica isento do tuition fee, ou seja, você fica isento da despesa da universidade, você vai ter que arcar somente com despesa de moradia, bibliografia do curso e tudo mais, mas seria como se você estivesse estudando em uma universidade federal no Brasil. Outro detalhe, pessoal, talvez aqui seja o ponto mais importante da minha apresentação, é a questão de bolsas de estudo. O primeiro detalhe aí, a gente fala do Swedish Institute, né, o Instituto Sueco. Ele tem uma bolsa que se chama Scholarship for Global Professionals. Ela é uma bolsa que ela é voltada para países de economia em desenvolvimento. O Brasil faz parte dessa lista. E são aí 350 bolsas distribuídas mundialmente, né, para a América Latina, países da África, leste europeu, países da Ásia, países do Oriente Médio, né? E é uma bolsa que ela cobre tudo. Ela cobre bibliografia, moradia, alimentação, tuition fee. Basicamente, é o que eu falo brincando, né? Você entra com o cérebro. Né? É uma bolsa que ela é super completa, ela é oferecida pelo governo da Suécia através do Instituto Sueco. Claro que ela tem critérios e exige aí uma certa experiência para você aplicar para essa bolsa. Então, eu recomendo que você visite o site do Instituto Sueco, olhar aí pela bolsa Scholarship for Global Professionals, que tem alguns critérios para você aplicar. E claro que, além dessa bolsa do governo da Suécia, cada universidade tem o seu programa de bolsas. Igual a gente pensar aqui, a Unip, o Mackenzie, a ESPM, né? Cada universidade tem o seu programa de bolsas, da mesma forma na Suécia. E eu posso já garantir você que são bolsas aí que exigem que o estudante ele tenha alta performance. Então, vai sempre olhar o seu currículo acadêmico, qual a sua proposta de tese para o curso, e você sendo aluno interessante para a universidade, você pode pleitear aí uma bolsa de 50%, 60%, 70% de desconto e você está cobrindo o restante, tá certo? Aqui, pessoal, é só falando aí dessa bolsa do Instituto Sueco, como que está o calendário para esse ano. Então, aí de outubro a janeiro, né, existe aí, as universidades estão abertas a receber o seu application para estudante internacional, para mestrado. No dia 1º de novembro, o Instituto Sueco ele já abre aí qual a documentação que precisa para você preencher o application
para ser elegível, né, para essa bolsa de mestrado. De 10 de fevereiro a 26 de fevereiro é o período que você envia o seu application para o Instituto Sueco analisar a sua proposta, né, para você saber se você pode ganhar essa bolsa ou não. No dia 27 de março do ano seguinte, né, em 2026, você já recebe o announcement da universidade, se ela te aceitou ou não, e logo após, no dia 24 de abril, você recebe o anúncio do Instituto Sueco se você ganhou a bolsa. Ganhando a bolsa, você vai redirecionar para o curso que você foi aceito na Universidade Sueca, que aceitou aí a sua documentação e vai ter você como estudante internacional. Essas datas, pessoal, eu posso estar passando aí depois, mandando via e-mail aí, uma cópia da minha apresentação, tá certo? Aqui, pessoal, falando um pouco do ambiente acadêmico, né, na Suécia, professor não é chamado de professor, de doutor, sempre as pessoas se tratam pelo primeiro nome, né? Na Suécia acredita-se que a informalidade na comunicação ela se dá de forma mais eficiente, né? Mais informação é aprovisionada pela informalidade e isso, né, se tem uma comunicação mais eficiente. Então, sempre professor-aluno é uma relação horizontal em que todos se tratam pelo primeiro nome. A questão da abertura de questionar tudo que é feito, o que é ensinado em sala de aula, questionar o seu professor, questionar seus colegas aí, através de debate, né? A Suécia preza muito pela questão do consenso, né? O consenso sempre prevalece nas discussões suecas, então tem a liberdade para questionar professores, colegas e tudo aquilo que estiver sendo passado para você. Falando aí de igualdade de gênero, pessoal, a Suécia é o país número 1 no mundo em termos aí do index de igualdade de gênero. Se a gente olhar o parlamento sueco, né, de 24 de 24 pessoas que compõem o parlamento, 11 são mulheres. Se a gente comparar com o Brasil, o nosso parlamento é em torno de 85% masculino, né? E mostrando aí que, por exemplo, para qualquer duas pessoas, né, que tenham aí uma criança ou venham adotar uma criança, é garantido ao casal a 480 dias de licença parental, sendo garantido aí 3 meses mínimo para cada um dos parentes, dos pais, né, para ter licença e para cuidar daquele bebê que acabou de chegar na família. Então é um país que, assim, igualdade de gênero, né, existe oportunidade para todos, independente da sua orientação sexual. Falando de orientação sexual, pessoal, para pessoas do grupo LGBTQIAPN+, essas pessoas pensarem, eu mudar para a Suécia, eu ser um estudante na Suécia, eu vou ser perseguido por isso? Eu vou sofrer discriminação? Bom, na Suécia, de forma alguma. Né? Você tem a total de liberdade de, né, ter a sua orientação sexual como você quiser. Você nunca vai ser discriminado ou questionado ou desafiado sobre a sua orientação sexual. E isso é tão verdade que, por exemplo, falando aí do Gay Parade, o LGBT Parade, que acontece na Suécia, ele é um evento tão abrangente que não é só para a comunidade LGBT, mas a igreja participa, as Forças Armadas participam, né, escolas participam com crianças. É uma festa que celebra os direitos humanos de uma forma muito global. Então, leve isso em consideração, que é um país seguro para pessoas do grupo LGBTQIAPN+. Outro detalhe, pessoal, questão de sustentabilidade, né, esse número está até desatualizado, hoje é 99% do lixo, o lixo doméstico, né, o lixo residencial das casas, é reciclado na Suécia. E o que sobra ainda, aquilo ali é incinerado e convertido em energia elétrica. Então, é um país que você vai aprender muito a questão de sustentabilidade, questão de economia circular e se preparar bastante para estar reciclando todo o lixo aí da sua casa, que, né, isso é muito forte na Suécia. Toda esquina quase tem ali uma mini usina ali de reciclagem para você separar o que é papel, o que é alumínio, o que é plástico, o que é lixo orgânico e tudo mais.
Bom, pessoal, outro detalhe, a Suécia é um país, em números de per capita, é o país que mais tem empresas unicórnio per capita no mundo. Se a gente olhar aí que empresas unicórnio são empresas aí do mercado de tecnologia que tem valor aí de mais de US$ 1 bilhão, né? Então, empresas aí como, por exemplo, né, IKEA, a Volvo, a Ericsson, o Skype, a ABB, na parte de farmacêuticos, né, a AstraZeneca, o Spotify, são todas empresas multinacionais suecas que operam no mundo todo e empresas também que você, terminando o seu mestrado, né, você pode estar pleiteando uma vaga de trabalho em uma dessas multinacionais. Então, além de estudar inglês, é claro que aprendendo um pouquinho de sueco, aquilo ali torna-se um diferencial para você conseguir um trabalho aí numa multinacional sueca. Outro detalhe, pessoal, carreiras na Suécia. Falando aí hoje carreiras, hoje o mercado de STEM, STEM é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Nessa área, pessoal, a Suécia hoje tem uma demanda de 18 mil talentos humanos, né, por ano, para estar dando conta aí do serviço, né, da indústria de tecnologia que existe na Suécia hoje. Então, assim, em outras palavras, a Suécia está importando aí por ano 18 mil novos talentos humanos aí para estar trabalhando na Suécia. E por que não, de repente, um desses profissionais pode vir a ser você. Né? Outra coisa que acontece é você terminando o seu mestrado, existe aí uma extensão de 6 meses para você, com apoio de uma agência sueca, você poder procurar trabalho né, e pleitear uma vaga de trabalho como profissional de mão de obra qualificada na Suécia. Então, terminou seu mestrado e havendo interesse seu em trabalhar na Suécia, existe aí 6 meses para você ser colocado numa posição de trabalho conforme aí a área de conhecimento que você se formou. E, claro, aprendendo um pouco de sueco, isso vai aumentar a sua chance, né, o seu diferencial na hora de conseguir um trabalho numa multinacional sueca. Aqui, pessoal, rapidamente mostrar para vocês, né, os polos de produção de tecnologia na Suécia. Pode observar que Estocolmo é o centro aí, maior aí na parte aí de desenvolvimento de software, de arquitetura, de tecnologia da informação, desenvolvimento de games e na parte de biotecnologia e pesquisa. Claro que existem outras cidades com outras universidades, né, cada uma aí com a sua a peculiaridade, a sua especialidade na parte aí de trabalho. Eu passo esse slide para vocês com mais tempo, né, para vocês olharem as áreas que estão em voga aí na Suécia. Aqui, pessoal, já terminando a minha apresentação, mostrando que, né, todo o recurso, toda a fonte de informação para você saber qual a universidade sueca certa para você, você vai olhar nesse site que é o studyinsweden.se. Lá fala tudo e de tudo e todas as universidades na Suécia para você saber qual a melhor escolha para você. Claro, também tem os blogs dos estudantes internacionais na Suécia, cada um compartilhando esse seu dia, a sua rotina de estudo, como é que é o dia a dia dentro da universidade e tudo mais. É bem, bem interessante estar lendo também, pessoal. Né, o Study in Sweden está no Facebook, está no Instagram, né, é só seguir nas redes sociais. E quando eu falo, pessoal, escolhendo a Suécia como destino dos seus estudos aí para a parte de mestrado, né, eu falo que você não está escolhendo somente um lugar, você está escolhendo um futuro, né, um futuro de ser um profissional diferenciado, com formação de excelência, preparado para trabalhar em qualquer mercado de trabalho do mundo. E, né, essa é a característica da educação superior na Suécia, pessoal. Né, a educação de excelência, de nível de prêmio Nobel, em que em qualquer mercado internacional você vai estar preparado aí para ser um profissional diferenciado. Então, don't just pick a place, you're picking a future. E é isso, pessoal. Aqui novamente o meu contato, né? A Taxomiket. Muito obrigado pela oportunidade, Alessandra.
e eu devolvo para você. Vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Eu acho que você podia aproveitar e já responder uma pergunta aqui, ó, para que tem uma pergunta do Wagner sobre essa questão de encontrar um emprego após o término de mestrado. Há alguma restrição para estrangeiros no setor aeroespacial, principalmente na SAAB? Sim, como eu falei, você terminando o mestrado aí, por exemplo, na área de conhecimento que a SAAB trabalha, vamos dizer aí, na parte de aeronáutica, na parte de desenvolvimento de equipamentos de defesa, terminando o seu mestrado, existe uma agência na Suécia, né, uma agência de colocação de trabalho, que ela vai auxiliar você por 6 meses para você conseguir uma vaga dentro da área que você formou. E a SAAB, tendo uma vaga, né, você pode pleitear essa vaga, mas eu posso falar que assim, você vai estar disputando essa vaga com outros estudantes. Mas existe sim o auxílio do governo porque existe uma demanda, né? Uma demanda de novos talentos aí sendo importados para a Suécia. Então, a probabilidade é uma vontade do governo, né, de ter aí pessoas aí como eu diria, de alto nível de instrução para estar trabalhando no país. Então, é uma possibilidade real. E claro que depende muito do aluno dele correr atrás da oportunidade também. Tá bom. Temos uma outra. Ai, só um pouquinho. Que acho que você já podia responder também, antes da Marcela. Marcela, desculpa que a gente já resolve esse assunto aqui, ó. Se você tem uma permissão de residência de 1 ano para o mestrado, esses 6 meses de busca de emprego são automáticos ou precisamos aplicar uma renovação? É uma agência de governo ou paga? Sim, é preciso aí, por exemplo, 1 ano de permissão de residência. No último mês, no 12º mês, você aí vai aplicar para uma extensão da sua permissão de residência, é uma permissão para a procura de trabalho. Né, você tem aí 6 meses de extensão para para esse propósito específico, né, busca de trabalho, e é uma agência do governo. Isso não é pago. Isso aí, essa agência, ela trabalha em parceria com a universidade, né, você vai aplicar para a extensão e procurar essa agência, onde vai ser criado aí um currículo, né, e essa agência vai se encarregar de fazer o matchmaking para você encontrar sua vaga de trabalho. Ótimo. Temos mais uma aqui. Peraí. Ah, não estou conseguindo subir. É da Maria. Oi, Leandro. O Cambridge English Language Assessment, nível C1, serve como comprovante de proficiência? Ele pode servir. O que eu recomendo, Maria, é primeiro você escolher qual a universidade você quer estudar na Suécia. Escolher a universidade, você vai entrar em contato com o escritório internacional da universidade e saber se o Cambridge é aceito e qual o score mínimo que o pessoal pede. Porque dependendo da universidade, ela trabalha com certificação de proficiência em língua, diferentes certificados. Uma trabalha com TOEFL, outra trabalha com Cambridge, outra trabalha com IELTS. Então depende da universidade, mas o que eu recomendo é escolher pelo menos 4 universidades, né? Primeira, segunda, terceira e quarta opção de universidade, entrar em contato com o escritório internacional e se informar qual o certificado que é pedido pela universidade e qual a pontuação mínima. Mas o Cambridge ele é muito aceito, isso eu posso afirmar. Vamos lá, essa vai ser a última que ele vai responder para a gente não se atrasar muito, é do Manuel. E se após 6 meses, caso o aluno não consiga emprego na área, pode trabalhar em outras áreas? Pode, né? Você tendo a sorte de encontrar um trabalho, às vezes, por exemplo, na própria universidade, como, não sei, trabalhar na biblioteca da universidade, encontrar algum trabalho, você vai pedir uma permissão de trabalho para que você possa estar legalmente no país e trabalhar. Né? Mas é claro que, né, a vontade, né, é que você terminando o seu mestrado, você possa utilizar esses 6 meses de extensão de permissão de residência para você encontrar algo na sua área, né? Você ser um profissional atuante
na área de conhecimento que você se formou. Mas claro que encontrando trabalho em outras empresas, ou diferente da área de conhecimento, é possível desde que você tenha a sua permissão de trabalho aprovada pelo governo. Tá ótimo. Vamos passar para a Marcela, depois a gente ainda tem um tempinho de Q&A no final. Aí a gente retoma. Marcela, the floor is yours. Yes. Obrigada, Alessandra. Bom, vou compartilhar aqui minha apresentação. Me avisem se vocês estiverem vendo. Sim. Consegue ver? Beleza. Bom, boa noite a todos, a todas. Quem está aqui em São Paulo está sentindo o climinha de Suécia já, que tá frio. Eu vi que tem gente de Recife, aí deve estar um calorzinho bom aí em Recife. Aqui em São Paulo tá gelado igual a Suécia. Bom, gente, meu nome é Marcela Miranda. Eu sou uma ex-aluna, né? Estudei e trabalhei na Suécia. Eu morei na Suécia por 6 anos, então essa trajetória foi um tempo bastante considerável da minha vida e vou contar um pouquinho para vocês aqui o que que aconteceu, né? Bom, eu fiz o mestrado na Universidade de Linköping, sou mestra em Ciência e Desenvolvimento Sustentável, com foco em mudanças climáticas. Sou gestora ambiental pela Universidade de São Paulo. Fundei minha empresa de educação climática quando retornei para o Brasil, a Altala, que carrega o nome sueco aí para homenagear a Suécia nessa minha missão empreendedora. E sou presidente da Sweden Alumni Network Brasil, que eu vou falar um pouquinho também logo mais para vocês. Espera aí, aqui. Bom, tudo começou em 2016, quando eu fui aprovada na bolsa do Instituto Sueco. Então, a bolsa integral, né, do Instituto Sueco. Eu terminei o meu bacharelado, eu fui estudar inglês na Austrália, porque eu tenho uma tia que mora lá, ela me convidou, eu estava trabalhando aqui na área, falei, tchau, gente, fui para a Austrália estudar inglês. E aí tomei gosto por, né, querer estudar fora e comecei a buscar bolsas de estudo, porque eu não conseguiria pagar, né, me financiar fora, né, para qualquer tipo de estudo de mestrado. E aí me deparei com várias bolsas e me deparei também com a bolsa do Instituto Sueco. Eu sou sincera em falar que a Suécia não era um país que eu pensei de primeira para procurar bolsas de mestrado, porque normalmente você pensa em países, Inglaterra, enfim, né, os países mais de praxe, assim, quando você pensa em estudar fora. E aí eu vi essa bolsa do Instituto Sueco e falei, gente, eu nem sabia que era possível estudar em inglês na Suécia, por isso que eu nem tinha cogitado procurar. Bom, e aí fui aprovada, né? Estou aqui eu na inauguração aí do ano que o Instituto Sueco faz em Estocolmo. E comecei os meus estudos na Universidade de Linköping. E antes de eu entrar na universidade, eu nem sabia falar o nome da universidade, eu falava Linkoping. Só aí que eu vi um vídeo institucional da universidade falando The University of Linköping. Linköping! E aí tive que ensinar todos os meus pais, meus familiares, que não era mais Linkoping, era Linköping. A minha sala, ela era muito diversa, apesar de que metade da sala era composta por estudantes suecos, a outra metade era internacional. Aqui tem uma pequena amostra, né, na foto da formatura, não era todo mundo, tá, que tinha na sala, tinha bem mais gente, mas tinha gente da Uganda, pessoas da Suécia, eu do Brasil, da Alemanha. Mas eu e a Daiane aqui da Uganda, de vestido preto, nós éramos as únicas que não éramos do continente europeu. O resto, todo mundo era, né, da Europa. Então, a gente tem que, né, ser mais representada aí a América Latina nessas universidades também fora do nosso país. Bom, uma coisa que eu gosto de falar é, uma vez que você está lá ou procurando oportunidades, abrace tudo que você puder abraçar, sabe? Mesmo assim, mesmo eu vendo a bolsa, né, da Suécia super competitiva na vez que eu apliquei, eram poucas vagas, até hoje são poucas vagas. Eu falei, gente, eu vou aplicar, vamos ver no que dá. Então, eu sou assim.
você vai e vê no que dá, entendeu? Então, tudo que eu fiz lá na Suécia, dentre as viagens, foi assim: vou e vou ver o que dá. Então, aqui tem um pouquinho das fotos que eu, né, pude fazer das viagens durante o meu tempo lá na Suécia. Ahn, Outra coisa também, que além de estudar na universidade, como eu acabei de falar, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e me jogar em coisas, né, extracurriculares. O Instituto Sueco, ele ajuda você a montar uma rede de alunos, né, da sua universidade, que são bolsistas também do Instituto Sueco, para fazer eventos diversos, como palestras, visitas, enfim, coisas diversas. E aqui tem uma foto que eu organizei, eu comecei essa rede, né? Tomei lá a presidência também da rede. E nós fizemos uma visita na cidade da ONU, em Copenhague. Então, teve bastante gente interessada. Foi uma coisa muito divertida. Outra coisa extra também, quando você estiver lá estudando na Suécia, busque por oportunidades de viajar pelos programas do Erasmus, né? Nesse caso aqui tem um Erasmus Plus, que eu fui para o Chipre, junto com alguns colegas da universidade, e era uma viagem culinária, então era uma coisa muito boa, porque você ficava comendo comida de vários países do mundo e nós tínhamos que preparar comida sueca. Mas adivinha, ninguém aqui da foto era sueco. Então, nós tivemos que cozinhar lá o prato típico sueco, né? O das porpetas, tudo lá, fizemos tudo direitinho, mas não tinha nenhum sueco para representar dignamente a Suécia lá no Chipre. Bom, outra coisa que eu fiz também, além da universidade, eu me juntei com as minhas colegas de mestrado e a gente montou uma exposição sobre mudanças climáticas do zero. Então, a gente achou o local, alugou o local, recebemos ajuda da agência de inovação da Universidade de Linköping, né, para financiar todo esse projeto, e foi muito bacana, gente. Muito, muito orgulhosas. E, finalmente, quando eu cheguei no fim do meu mestrado, eu fiz a minha tese de mestrado, relacionada a mudanças climáticas. A minha tese de mestrado, ela se trata da vulnerabilidade das cidades costeiras do estado de São Paulo à elevação do nível do mar. Então, vira e mexe, você vê na mídia, né? Ah, cidade não sei o que está perdendo área por conta do aumento do nível do mar. Então, tem relação com o que eu fiz e eu identifiquei as cidades mais vulneráveis. Já dando um spoiler aqui, Santos, foi a cidade mais vulnerável, né, para elevação do nível do mar. E se você quiser, você pode buscar. Eu posso, se você também quiser, eu posso deixar o link aí no chat da minha tese e você pode ler. Chegando também na cerimônia de diploma, uma das vantagens, múltiplas vantagens de ser bolsista do Instituto Sueco é que você tem primeiro que você tem duas cerimônias de graduação, né? Uma na universidade e uma do Instituto Sueco. E a do Instituto Sueco é feita é, no Blue Hall, que é onde acontece o jantar do Prêmio Nobel. Então, você está lá no mesmo local em que os laureados do Prêmio Nobel fazem a sua refeição, a sua festa, a sua celebração, tá? Nas comemorações do Prêmio Nobel. Como o Leandro mencionou, né, o Suécia é o país do Nobel. Bom, depois que eu completei o meu mestrado, eu peguei a oportunidade e falei, por que não, né? Mais uma vez nessa minha lógica de por que não, vamos tentar. Apliquei para o visto que o Leandro mencionou aí, que tinha algum pessoal com dúvida, apliquei para esse visto de procurar trabalho depois de completar os seus estudos. Então, look for work after completing your studies in Sweden, que você vai lá na Migrationsverket, que é a agência de imigração, né, da Suécia, e você tem que aplicar, você tem que deixar eles saberem que você completou os seus estudos, apresentar diploma, tal,
para você ter esse visto e aí começar a procurar o trabalho. Você não precisa, né, ter o visto para começar a procurar, você pode começar a procurar antes, mas você tem esse visto que te dá a possibilidade de ficar na Suécia por mais alguns meses para procurar o trabalho. Eu estava procurando trabalho e estava quase sem esperanças, porque estava quase chegando o fim, né, desse meu visto, dessa minha extensão de visto. E falei, estava assim, conformada já, tudo bem, não consegui o trabalho. Foi quando aí, faltando uma semana para eu voltar para o Brasil, eu recebi a grata notícia de que eu tinha sido aprovada no processo para trabalhar na IKEA. E fui trabalhar na IKEA, né? Eu voltei para o Brasil, aí fiquei umas 2 semanas e depois retornei para a Suécia já com visto de trabalho, tá? E aí fui trabalhar com sustentabilidade na IKEA, a questão que o Leandro também mencionou, né? Que a Suécia tem lá os seus unicórnios, e essa relação com a sustentabilidade é muito forte porque eu pude realmente comprovar o quão sério era isso na empresa. E eu passei tempos muito felizes aqui eu recebendo meu dólar rest, que é o cavalinho de dólar, né? Quando eu saí da IKEA. Quando retornei para o Brasil, eu trabalhei em alguns lugares e abri a minha empresa de educação climática, porque eu senti a necessidade de passar, né, o que eu aprendi, toda minha bagagem, para que educadores possam conseguir comunicar isso em sala de aula e para que colaboradores de empresas também saibam a importância das mudanças climáticas, não importa a sua área de atuação e não importa a área que esse professor, esse educador ensina. Então, esse é o objetivo da UTALA, que, como eu falei, carrega esse nome sueco para homenagear a Suécia. Falei também da Sweden Alumni Network. O que que é essa rede? É uma rede de ex-alunos, pessoas que já estudaram na Suécia e que estão aqui no Brasil, ou também permanecem na Suécia, mas são brasileiros. E eu sou a atual presidente dessa rede. Nós temos outras 4 pessoas comigo, então temos o Bruno, a Natália, o Pedro e o Vitor. Todos já estudaram na Suécia, em universidades diferentes, em períodos diferentes, anos diferentes, têm carreiras diferentes, mas nós temos um único objetivo que é nutrir né, essa nossa gratidão pela Suécia também por esse tempo que a gente passou lá. E aí a gente faz eventos aqui no Brasil, como visitas a empresas, palestras. O nosso último evento foi numa horta urbana. Então, tudo relacionado também com a sustentabilidade. E um dos nossos feitos, que nós ficamos muito felizes pela realização desse feito, foi o Guia do Estudante na Suécia. Sim, nós fizemos, com a ajuda dos membros da rede também, um guia que tem várias informações aqui, tem informações que o Leandro passou, é, tem informações das principais cidades universitárias da Suécia, com relação a que roupa você tem que vestir, como que eu encontro moradia em determinada cidade, porque cada cidade tem sua especificidade, coisas que eu posso fazer depois do mestrado, enfim, uma gama de informação, é muito completo esse guia. E se você quiser garantir o seu na versão digital, eu tenho aqui ele na versão física, como na foto, mas você pode também garantir o seu na versão digital e ter acesso todos a essas informações para você porque serve também para quem está preparando para ir na Suécia, para quem quer ir para a Suécia, já ficar ligado e tudo o que tem que fazer, todas as dicas, e quem chegou lá e quer mais informações sobre basicamente tudo como se virar na Suécia, como estudante na Suécia. É isso, gente. Dei uma corridinha aqui, porque é difícil compilar tudo em poucos minutos, mas eu deixo aqui meu LinkedIn, né? Então você pode me contactar. E esse QR Code tem também minhas outras redes, se você quiser entrar em contato comigo também. Muito obrigada, Taxomike, que é muito obrigada em sueco. Obrigada, Marcela. Vamos começar respondendo as perguntas aqui? Tem várias no chat.
Deixa eu ver aqui, ó. Ver se eu consigo aqui me organizar. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu aumentar isso aqui que eu consigo. A respeito de visto para estudantes, é preciso de uma conta bloqueada para comprovar renda, como é solicitada na Alemanha, por exemplo? Sim, o aluno que for estudar na Suécia, ele precisa de ter os meios financeiros, né, a conta dele em nome do estudante. Ela não pode ser uma conta vinculada ao nome dos pais, ou algum fundo de rendimento, nada disso. A conta tem que estar necessariamente em nome do estudante. Ó, vamos para a próxima aqui. Quais os critérios para. Ai, meu Deus, ele tá. Aqui, achei do Manuel. Existe limite de idade para entrar em um mestrado? Eu tenho 55 anos e minha área é TI. Pretendo entrar em um mestrado em informática e em saúde, Health Informatics. Bom, o que eu tenho conhecimento, não existe limite de idade, né? A questão aí é só que você, ah, bom, estando aí nos seus 55 anos, você vai estar andando com a garotada aí na faixa de 20, 25 anos. Então vai ter um monte de amigos jovens, mas não existe limite de idade para estudar na Suécia. Diria que vai ser diversidade de idade, vai ser ótimo, muito interessante. Vai ser, vai ser aquele cara experiente no meio da turma. Vamos lá, da Isabela. Quais os critérios para aplicar para a bolsa de mestrado do Instituto? Exemplo, desempenho acadêmico, artigos publicados. Você gostaria de falar, Marcela, sobre os critérios? Sim. Eu acredito que, né, no site do Instituto Sueco eles têm todos os critérios detalhados, mas uma das coisas mais importantes é a experiência profissional. Então, eles estão buscando jovens profissionais, né? Então, se você já fez a universidade, ou até mesmo durante a universidade você trabalhou, tem experiência profissional em liderança na sua área. Então, esse é um dos critérios fortes assim que o Instituto Sueco tem e também a sua motivação. Por que que você quer estudar na Suécia? O que que você vai fazer com, né, o estudo na Suécia? Enfim, qual que é o seu objetivo maior de estudar na Suécia? Ótimo, vamos lá. Uma outra dica que eu posso dar em relação à bolsa do Instituto Sueco é que, ao você propor, como a Marcela falou, né, qual a sua motivação para estar buscando essa bolsa, né, que ela tem aí uma pegada socioambiental, né, como a Marcela falou, como que você vai disseminar esse conhecimento na Suécia de volta ao seu país de origem, mas sempre ir por um ângulo socioambiental. Levem isso em consideração. Obrigada. Vamos lá. O do Gustavo. Boa noite. Planejo aplicar na Suécia para minha carreira e ainda estou no começo do meu curso. Gostaria de conselhos sobre o que eu deveria focar no momento para que esse plano se torne realidade posteriormente? Marcelo, você é mais experiente que eu como estudante internacional. Quer responder? Pode repetir de novo a pergunta dele? Ele está no começo do curso, pretende aplicar, ó, planejo aplicar na Suécia para minha carreira e ainda estou no começo do meu curso. Gostaria de conselhos sobre o que eu deveria focar no momento para que esse plano se torne realidade posteriormente? Então, eu recomendo, assim como a minha filosofia de vida, abrace todas as oportunidades que você tiver durante a sua universidade, que você está no começo. Então, durante o meu período na USP, eu participei de tudo, fiz iniciação científica, participei de empresa júnior, fiz estágio, ixi, muita coisa, sabe? Então, isso contou muito também na minha aplicação para o Instituto Sueco, porque você coloca tudo que você já fez lá, né? E faz todo o seu portfólio sobre quem você é. Então, acho que se engajar na sua área, eu acho que demonstra um grande interesse que você tem em continuar nesses estudos. Ótimo. Vamos lá. Da Trislin.
Queria saber se o fato do assunto de pesquisa da Marcela ter sido uma questão brasileira influenciou a aprovação dela no programa. Alguns colegas estrangeiros pesquisou um tema relacionado diretamente com a Suécia? Eu não sei, porque porque o mestrado na Suécia é diferente do brasileiro, porque você não tem já um plano fechadinho de tese de mestrado. Porque no Brasil você tem muitas vezes já um projeto bem fechado, eu quero fazer isso, isso. No mestrado da Suécia, conforme você vai fazendo o seu mestrado, você decide qual vai ser o tema da sua tese. Então, eu acredito que não, porque eu nem tinha decidido ainda se eu ia fazer sobre esse tema mesmo. Acho que é legal explicar, assim, o mestrado no Brasil é o stricto sensu, né? Ele é formação para você ser um cientista, eu diria, né? E não é o objetivo da Suécia, né? Vale talvez dizer, assim, eu sou engenheira de formação. Eu estudei 5 anos, né, engenharia para ter o meu diploma. Na Suécia é diferente. É como a universidade guiada por Bolonha, né? O método de Bolonha. Você faz 3 anos o curso de engenharia, depois 2 anos você faz o de master, e lá dentro você faz as suas disciplinas específicas e você faz como se fosse, no meu entendimento, um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na minha engenharia, é a tese que a Marcela fez. Isso é o que eu consigo relacionar de um com o outro, ainda mais na engenharia, que é o meu caso, e eu convivo muito. Tá? Então, existe uma diferença muito grande. É por isso que você fala, né? Você não tem que definir fechadinho. Você vai fazer as suas matérias, suas disciplinas, aí você fecha a tese, estando lá com o que você está absorvendo de conhecimento. Você vai mudar muito, né, Marcela? Acho que vale, né? A Isso experiência mesmo. internacional faz você, ainda mais a metodologia de ensino deles é muito diferente da nossa, né, como educação. Então, você vai mudar muito. É outro ponto para você não ir fechado. Lá você definir e fechar qual que é a sua tese. Tem muito atrás de metodologia por trás, mas é muito diferente do que é o mestrado do Brasil. Vamos lembrar que Exatamente. lá na Suécia você não tem que ter master para fazer doutorado. Você pode fazer o seu bacharelado, 3 anos de engenharia e direto para o doutorado. Aqui não é bem assim no Brasil, né? 90% das pessoas têm que fazer o mestrado, que é quase uma preparação para entrar num doutorado científico, tá? São caminhos diferentes, metodologias de ensino diferentes na área de pesquisa também. Espero ter ajudado, tá? Vamos para a próxima, tem bastante aqui. Tem gente que quer o guia. Ótimo, Gabriela, você já tem o QR Code. Amado te ouvir. Obrigada, Marcela. Aqui, ó, a Gabriela de novo. Marcela, qual sua dica para conseguir emprego na Suécia? Como você conseguiu o trabalho no IKEA? Eu passei no CISGP esse ano. Posso te chamar no LinkedIn? Pode sim, Gabriela, pode sim. Dicas né, de trabalho na Suécia, eu apliquei, no caso eu fiz deixa eu só voltar um pouquinho na história. Eu fiz o SFI, né, que é o Swedish for Foreigners, né, o curso de sueco para imigrantes na Suécia. Então isso me deixou quando eu terminei o SFI, eu conseguia me comunicar bem em sueco. E aí eu fiz um currículo também em sueco. Então eu aplicava para as vagas que tinham o sueco como exigência, né, com o currículo em sueco, e outras que tinham, né, língua, trabalho em inglês. E eu tive ajuda também do Arbetsförmedlingen, que é a agência de emprego, a agência Ah, de deve trabalho ser. da Suécia. É o Leandro confirmando, né? A É, agência de trabalho, a Agência Federal de É. Trabalho, né, de emprego. isso mesmo. E eles têm auxílio com relação ao seu currículo, eles te dão feedback. Então, eles falam, aqui você pode melhorar, tal. No caso, eu enviei o meu currículo lá, eles me ligaram. Então, tive como se fosse uma consultoria, assim. E você pode também ir no escritório deles, que eles também têm esse suporte para você melhorar, assim, a sua abordagem, porque é diferente mesmo, né? Buscar trabalho em países diferentes, cada um tem a É. sua abordagem. Vamos lá, que ainda tem algumas perguntas. Alessandra, eu vi uma É, pergunta para você. Eu tá não vi o bom. nome da pessoa, mas está falando aqui. Fale um pouco mais sobre doutorado na Suécia. Ah, tá. Você foi lá embaixo. Calma aí, vamos organizar aqui. Deixa eu rolando aqui, eu já respondo. Vamos ver aqui.
Senão a gente se perde onde a gente estava. Eu estava aqui nas perguntas. Ó. Tem aqui, ó, Samsung não se identifica. A maioria das vagas são para mestrado. Como é a disponibilidade de vagas para graduação, Leandro? Sim. Bom, a graduação, como eu falei, hoje cursos de graduação disponíveis em inglês na Suécia está em torno aí de 100 cursos disponíveis, né? Porque o undergraduate degree, a graduação, ela ainda faz parte do currículo de educação básica na Suécia. Para mestrado, já muda completamente, né? De graduação para mestrado, mestrados são mais de 1.000 títulos, mais de 1.000 cursos lecionados em inglês, né? Então, aí você pode observar que a diferença é de 1 para 10, né? Enquanto você tem 100 cursos de graduação abertos para estudantes internacionais, o mestrado são mais de 1.000 cursos abertos para estudantes internacionais, todos lecionados em inglês. Tem outra aqui, ó, Leandro. Suzana, para aplicar para bolsas das universidades é preciso já ser aluno? É uma pergunta, aí ela continua. Algumas oportunidades que eu vi eram para pessoas que já estavam estudando lá. Isso é relativo, né? Cada universidade na Suécia ela tem a sua política de bolsa. Você pode pleitear essa bolsa no início do curso, ou já estudando no curso, você pode pleitear por uma bolsa também. Aí vai do critério das regras que a universidade tem, né? Esse varia, né? Esse é relativo de universidade para universidade. Eu diria, né, é bem na linha da Marcela, tem que ter, assim, muita pesquisa, né, gente? Arregaçar a mão, ir nos sites, Sim, ir lá no Study in Sweden, tem um aprendizado aí, fazer uma liçãozinha de casa, né? Procurar batalhar, porque você acha a informação. E outra dica, né? Sempre tem um canal de contato na universidade, você manda um e-mail, eles são muito gentis, eles respondem. A atenção é sim. toda especial, né? É isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Então tem que batalhar e procurar, como a Marcela falou ali o perfil dela, né? Já que tá lá, vou Exato. tentar e vai batalhando, vai achando uma informação aqui, uma informação lá. E hoje em dia tem mídia social, né, gente? Você encontra grupos de ex-alunos, grupos de quem tá lá em tudo quanto é lugar, pega a dica, fica a dica, né? Não, exatamente, né? Informação é poder. Então, É. escolher a universidade, entre em contato com o escritório internacional, se informe melhor, né? Procura saber quais os programas de bolsa que existe, qual o critério, o que exige, e claro, como a Alessandra falou, produção científica, né? Publicações aí na área de conhecimento que você formou, isso é relevante, conta bastante, é de bastante relevância. Tem uma pergunta da Débora interessante. Existem oportunidades de mestrado de sanduíche ou só é possível participar do programa 100% na Suécia? A questão de mestrado sanduíche é necessário que a universidade que você formou aqui no Brasil, o seu departamento, tenha um acordo de cooperação com a universidade que você escolher na Suécia, né? Uma vez esse acordo de cooperação acadêmica celebrado, né, você pode fazer o seu mestrado sanduíche, por exemplo, fazer 1 ano do seu mestrado aqui no Brasil, e o restante numa universidade sueca que você celebrar esse acordo, e você ter aí a diploma das duas universidades. Lembrando que, geralmente, esse acordo de cooperação acadêmica, quem faz acontecer é o próprio aluno, né? O aluno ele provoca a universidade dele aqui no Brasil, mostrando, olha, encontrei essa universidade na Suécia, ter um curso homólogo ao nosso. Eu gostaria que a universidade celebrasse um acordo para que, né, alunos da Universidade da Suécia venham estudar no Brasil e vice-versa, né, para que haja essa mobilidade acadêmica. Mas é preciso que o acordo de cooperação acadêmica seja celebrado antes e ratificado, né, para que haja aí essa troca acadêmica. Eu conheço um acordo da Unifei, que é o Itajubá, com o Malardalem, tá? E eles têm um acordo guarda-chuva, quer dizer, várias áreas, tá? Então aí Várias permite mais facilmente, geralmente, eu já vi muitos do mestrado que fizeram como se fosse um estágio, tá? O duplo diploma é um pouquinho mais complicado, então vai, fica 3, 6 meses e depois retorna. Mas já está totalmente estabelecido, já soube de vários que fizeram por meio desse acordo entre as universidades, tá? Vamos ver a próxima aqui, que o tempo está passando. Sim.
Chegou aqui. Poderia falar, caso eu pague pelo mestrado, posso trabalhar durante o mestrado? Existe o limite de horas? Pergunta da Angélica, é uma boa pergunta, Leandro. Pode trabalhar sim, desde que esse trabalho ele não interfira na sua grade de aulas durante seu período de estudo, né? E como oportunidade, você pode olhar aí na própria universidade, né? Trabalhar de repente na cafeteria, na biblioteca. Se você é bom, de um atleta de alta performance em algum esporte, natação, vôlei, você pode pertencer ao Grêmio, ao Grêmio esportivo daquela universidade, né? Receber, né? Por estar jogando no time da universidade, ou até mesmo receber bolsa em troca daquilo ali. Mas é possível, sim, estudar e trabalhar na Suécia. Alguns países que se fala língua inglesa, isso é estritamente proibido. Você vai para estudar, se você trabalhar, você vai ser deportado. Né? Na Suécia, isso não existe, né? Desde que o seu trabalho não interfira na sua produção acadêmica, nas suas aulas aí, durante seu período de estudo. Vamos lá para a próxima. Agora chegou. Poderia falar um pouco sobre o doutorado na Suécia? Bom, eu falei lá no começo, o doutorado lá são 4 anos, tá? Quando você faz doutorado lá, se você vai via Suécia, né, com recursos da Suécia, você é considerado um emprego, ou seja, você recebe um salário, paga todos os impostos e tem todos os benefícios sociais, tá? Então, é um valor bem legal. Mas você também pode ir com Bolsa do Brasil, né? Com agências de financiamento, do CNPq, da CAPES, da FAPESP, todas as agências no Brasil, elas oferecem doutorado pleno, né? Está diminuindo um pouco, tá? Mas ainda tem bolsas. Procurem lá a reitoria de pós-graduação na sua universidade e se informem sobre isso, porque todas as universidades no Brasil, elas têm um enxoval de bolsa da CAPES, para doutorado pleno, doutorado sanduíche e pós-doc no exterior. E muitas vezes essas vagas não são preenchidas. O ponto é você aplicar e o professor te receber. E qual é o ponto? A bolsa de estudo no Brasil, relativamente, ela é um valor baixo perante o valor que se paga, né, para um aluno, né, que é lá, que entra pela Suécia. Isso tem sido um problema, tem sido um desafio. As universidades maiores, elas estão cada vez mais restritas, que eu posso te falar, KTH, Chalmers, Linköping, Lund, mas as universidades menores, que também são excelentes em várias áreas do conhecimento, vou dar o exemplo de Mälardalen, que é top na área de drones. Ou tópico bom hoje em dia para se trabalhar, né? Não precisa nem falar por quê. Ela é uma universidade menor que com certeza aceitaria pesquisador brasileiro com bolsa da CAPES do CNPq. É só um exemplo. Ou seja, você tem que achar a universidade, achar a área do conhecimento, conseguir uma bolsa do lado de cá e conseguir um professor. A rede é muito forte de pesquisadores, é sempre legal. Se você ainda mais quer fazer doutorado, provavelmente você fez iniciação científica e fez mestrado. Se o seu professor já tem contato com o grupo de pesquisa numa universidade sueca. Isso facilita muito a sua vida, tá? Vamos lá. Próxima. CISB. O CISB tem algum tipo de bolsa de mestrado? Não, o CISB não é uma agência de financiamento, eu não sou uma agência de governo, eu sou uma no-profit. Eu tenho um programa em parceria com o CNPq e a SAAB, tá? Muito específico, na área de aeroespacial a gente fala, com demandas definidas pela SAAB, e a gente tem chamada todo ano, doutorado sanduíche e pós-doc, tá? Então, sigam o CISB, nossa próxima chamada, são 10 vagas por ano, deve estar saindo em outubro desse ano, a próxima chamada, que é a 11ª. O resultado da 10ª chamada sai dos contemplados agora no final de junho. Tá bom? Aqui, link do guia está aqui. No caso, eu sou aluna de graduação e estava olhando no site da lá os cursos que eu achei interessantes, não tem vagas no momento, para o ano de 26. Tem uma certa frequência com que eu deva procurar vagas para me manter atualizado sobre a disponibilidade? Bom, as vagas abrem aí, né, durante o ano e tem início acadêmico no mês de agosto, que é principal, e no mês de fevereiro também. Então, aí ele precisa estar monitorando, né, a questão aí quando abrir vaga, o que ele precisa estar mandando de documento,
porque, de fato, as universidades na Suécia, em relação a estudantes internacionais, existe uma disputa muito grande. Então, aí cabe um pouco aí do o aluno fazer aí, o interessado, né, fazer um pouco aí do exercício, uma tarefa de casa, de monitorar, ver o período aí de abertura aí das inscrições e não perder o prazo, né, não perder o deadline. Débora, legal. Vou me informar com a minha orientadora, pois acho que ela já tem colaboração em Lean Shopping. Não sei se é formar. Ok. Obrigado. Será que posso me candidatar diretamente ao doutorado, o João Gabriel, pelo OSP? Sim, João Gabriel, você pode sim aplicar direto, tá? No OSP é um programa que a gente divulga, tem muita coisa na área de IA, que ele é focado em software, né? Você pode aplicar direto. E aí, de novo, é assim: o seu currículo, né? O seu inglês é concorrido, eles selecionam por currículo, o nível de inglês, depois tem entrevistas, tá? Mas eu posso dizer que tem gente do mundo inteiro fazendo doutorado lá no OSP, já formaram mais de 700 doutores, desde que o programa começou há 10 anos, 10 anos, tá? Então sempre tem oportunidade. E é bem diverso quem entra nesse tipo de programa. Esse é um dos pontos de um programa de pós-graduação da Suécia, né? Como é um programa legal e é pago pela Suécia, é um valor super bom, ele é bem procurado e ele é bem internacionalizado. Então, eu já vi assim, chinês, indiano, paquistanês, gente do mundo inteiro, né? O que você não vai ter é americano, né, Marcela? Eu diria. Alemão, muito pouco, mas do resto tem muita gente do leste europeu que está lá e que depois muitos ficam para ser professores nas universidades, que eu convivo há muito tempo, um ambiente super diversificado. E que eu acho que já vem desse fato, mesmo do programa de só mestrado e pós-graduação, ser aberto para o mundo todo, tá? Então, eles procuram aquela questão da internacionalização da universidade, não ficar só para os locais, né? Eles procuram muito a internacionalização, por isso que essas vagas de doutorado, elas são abertas para o mundo. E o que depende do seu currículo, né? Da sua entrevista, da sua carta de recomendação, tá? Das suas notas. Olha, eu conheço muita gente do ITA que aplicou direto e que foi fazer, tá? Que você acaba sabendo, encontra. Então, assim, ó, Brasil, Suécia já estão aí super, eu diria, unidos, né, pela ciência, tecnologia e inovação, e a gente quer fortalecer ainda mais o mestrado, que é um outro tipo de carreira, né, como o nosso exemplo aqui da Marcela. Vamos lá, aqui, ó. Qual seria a diferença entre o currículo normal e o currículo Europass? Eu acho que é só a questão de formato mesmo, porque as informações são meio parecidas, assim, que você tem que colocar no Europass. É mais a questão de padronização do formato. Você pode baixar e completar suas informações com o modelo Europass, né? Vamos ver aqui. O Wagner. Sou da engenharia aeronáutica, mas ainda estou com planos de mestrado. Obrigada pela informação do CNPq para a Bolsa. Obrigado. Bom, ótimo. Ó, as perguntas terminaram. Eu acho que foi ótimo, né? Eu acho que a gente avançou aqui um pouco do horário, mas eu acho que foram boas perguntas, perguntas diferentes do ano passado. Fico muito feliz, muita gente interessada. Tivemos 35 participantes, agora o pessoal já está saindo da sala, o que diz também que está na hora da gente finalizar o nosso webinar e agradecer a presença de todos. Obrigada, Leandro. Obrigada, Marcela. E eu Muito diria que obrigado. voltamos daqui a um ano, certo? É Muito sempre Obrigada, obrigada, sempre gente. um prazer poder participar, pessoal. Sempre às ordens. Tá, super abraço e amanhã vocês recebem o material e o contato de todos. E um bom fim de tarde, um bom friozinho aí, vinho quente para todo mundo. Boa noite. Tá certo. Obrigado, Marcela. Obrigado, Flávia. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.